Romanos 1, versículo de número 8. Vamos ler até o número 15, tá? E após essa leitura nós vamos ter um momento de oração. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Senhor, obrigado. Obrigado por nós podermos ler a sua palavra. E nesse momento podemos agora nos debruçar diante dela para entender os seus propósitos, aquilo que o Senhor escreveu através do seu apóstolo, aquilo que era verdade para a igreja lá no primeiro século, que é verdade para nós hoje, que também a sua palavra não muda. O Senhor deixou a sua escritura para a nossa edificação, para que nós conhecêssemos o Senhor através da sua revelação especial. E através de conhecer o Senhor, o seu Filho Jesus Cristo, sermos salvos, sermos edificados, fortalecidos através da sua palavra, que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos nos nutrir, ó Deus, e nos tornar saudáveis, maduros, crentes que glorificam o teu santo nome. Que o Senhor nos dê entendimento através da sua palavra e nos encha nosso coração com essa exposição bíblica para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Graças a Deus. Romanos 1, 8 ao 15, então, é esse texto que nós acabamos de ler. E vamos então dar sequência aqui à nossa série. Vamos começar do começo. Uma brevíssima recapitulação. Nós vimos já do versículo 1 ao 7. O apóstolo Paulo, lá no início dessa carta, ainda no prólogo, na introdução dessa carta, que é o lugar onde nós estamos ainda, ele faz aquilo que é muito comum nas cartas. Existe uma apresentação de si mesmo, existe um voto sobre os seus leitores, existe ação de graças para Deus, e Paulo fez algumas dessas coisas já na carta. No início ele se apresenta, fala um pouco do evangelho que ele prega, identifica os seus leitores, e aqui Paulo está numa sessão que nós poderíamos reconhecer como uma sessão de ação de graças, onde ele vai falar a respeito da sua vontade, do seu conhecimento da igreja de Roma, da sua vontade para com a igreja de Roma e do seu dever como apóstolo também, mais uma vez, ainda que ele tenha falado da responsabilidade como ele tinha como apóstolo, como nós vimos na exposição passada. Mas uma coisa importante de nós lembrarmos também é porque Paulo escreveu a carta aos Romanos. Fica óbvio para nós que a carta ela é um elemento de edificação para a igreja pudesse ser nutrida pela palavra de Deus. Mas Paulo também tinha a intenção de se tornar conhecido da igreja,
Será que a igreja nunca tinha ouvido falar de Paulo? Claro que sim. 99,9% de possibilidade que sim, né? Para não falar 100. É claro que a igreja conhecia Paulo, mas não conhecia Paulo pessoalmente. Alguns irmãos daquela igreja sim conheciam Paulo. Por exemplo, Priscila e Áquila, que eram um casal que eram amigos de Paulo, que trabalharam junto com Paulo. Mas a igreja, toda a igreja, os membros daquela igreja não conheciam o apóstolo Paulo. E existiam fofocas, calúnias a respeito da pessoa de Paulo, da mensagem que ele pregava, distorciam os ensinos de Paulo, dizendo que Paulo não ensinava um verdadeiro evangelho, que ele não era um verdadeiro apóstolo, um dos apóstolos, que ele havia abandonado o judaísmo, traído o judaísmo, traído a lei de Moisés. Então existiam muitas calúnias a respeito do apóstolo Paulo. Então veja bem, apesar, como eu disse, Paulo conhecer algumas pessoas naquela igreja, citei 2 apenas, existiam mais. Paulo ser conhecido como um apóstolo, existiam essas calúnias, essas distorções. Então era necessário que Paulo se apresentasse, por assim dizer, formalmente àquela igreja através dessa carta e mostrasse o evangelho que ele prega verdadeiramente. Isso é importante também, porque Paulo queria pregar o evangelho na Espanha. A Espanha era um local onde o evangelho não havia chegado ainda. E Paulo desejava ir àquele lugar. Só que Paulo precisava de recursos para chegar àquele lugar. Porque Paulo precisava comer, precisava ter recursos para a viagem, recursos para quando chegasse lá naquele lugar. Ele precisava de uma igreja que o enviasse, então, através dos seus meios possíveis, né, como um missionário. Então Paulo escreve essa carta a essa igreja com esses propósitos. Tem muitos propósitos inclusos ali na carta. Então nós não poderíamos dizer, como eu já disse anteriormente na primeira exposição, se eu não me engano, que Paulo tem um único objetivo a escrever essa carta, mas muitos, porque ele tinha que se tornar conhecido da igreja, ele queria edificar essa igreja, mostrar o verdadeiro evangelho a essa igreja, nutrir essa igreja através de um ensino teológico, um ensino bíblico profundo, mostrar para essa igreja qual era as consequências do evangelho, qual é a mudança que ocorre na vida daqueles que creem no evangelho, mostrar a necessidade da comunhão, do amar ao próximo, de estender a mão para o outro, talvez resolver problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Então haviam N objetivos. E aqui, como eu já disse também, Paulo ele já se apresenta, identifica seus leitores, falam de forma resumida sobre o evangelho. E aqui nessa parte da carta ele vai falar do seu desejo, aliás, do conhecimento que ele tinha da igreja e do seu desejo em estar com aqueles irmãos e do seu dever como apóstolo. Então nós veremos aqui o alcance eficaz do evangelho em Roma e seu testemunho. Em segundo lugar, a obediência ao ministério por parte de Paulo e a sua importância. Nós vamos ver aqui um pouco sobre a oração e pregação. Em terceiro lugar, a importância da comunhão, do correto ensino, do crescimento da igreja e a reciprocidade dos dons de uma igreja que se edifica. Não se preocupe, eu vou procurar entrar em cada um desses pontos, mas vamos vamos aqui agora nos atentar à exposição e buscar ser
objetivos aqui. Essa é a palavra que eu estava buscando. Ser objetivos aqui no que está proposto. Que é a exposição desses versículos de 8 a 15. Depois dessa pequena introdução, né? Ou introdução que eu fiz. Então, no versículo 1, em primeiro lugar, Paulo diz: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Deixa eu só voltar aqui na minha Bíblia. Tá. Isso é versículo 8, tá? Acho que eu falei versículo 1, desculpa. Versículo 8. Paulo, ele... para dizer à igreja que ele era grato pela igreja, ele faz algumas coisas aqui que são importantes de nós notarmos e destacarmos. Paulo, ele diz que ele é grato ao que estava acontecendo na igreja, mas ele coloca alguns princípios que faziam parte da sua vida devocional, a sua vida religiosa. Paulo, ele, como nós já vimos, ele era um perseguidor da igreja, era um homem que violento, que não poupava os cristãos em açoites, e alguns pensam em até a própria vida dos cristãos, mas Paulo foi transformado pelo Evangelho. Na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, Jesus aparece a Paulo em seu estado de glorificação. Paulo fica cego, Paulo é levado à casa de um homem que agora eu esqueci o nome, me perdoem. Deus conduz o profeta Ananias, um homem, até a casa de... quase veio na cabeça agora o nome do homem que hospedava Paulo. Aquele homem ora por Paulo, Paulo volta a ver. E Paulo já sabe naquele momento qual que é o seu objetivo de vida. Qual que é por que ele existe, qual que é a sua missão? É pregar o Evangelho. Paulo conhece Jesus Cristo. Jesus Cristo já sabia quem era Paulo, mas Paulo não sabia quem era Jesus. E é por meio desse Jesus, então, que Paulo agora não só exerce seu apostolado, porque ele foi chamado pelo próprio Cristo, e agora ele está cumprindo seu ministério, escrevendo essa igreja e dizendo que é por meio desse Jesus Cristo que ele tem comunhão com Deus, podia se relacionar com Deus, porque Jesus é aquele através do qual o pecador pode ser salvo da condenação e ser chamado filho de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é a porta pela qual nós somos conduzidos para Deus e para sermos dele. Então é por meio de Jesus Cristo que Paulo agora pode dar graças a Deus. Jesus que mudou completamente a vida desse apóstolo, é através dele, é por intermédio dele, o único mediador entre Deus e os homens, que Paulo pode dar graças a Deus pelos cristãos de Roma. É claro, os cristãos de Roma igualmente agora tinham acesso a esse mesmo Deus, a esse mesmo Cristo. E note uma coisinha aqui que Paulo fala: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus. O que nós entendemos com isso é que Paulo tinha um relacionamento com Deus direto, um relacionamento individual. Paulo poderia
se achegar a Deus de forma pessoal, individual e chamar ele de Deus, de meu Deus. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer que falando isso, né? Nós não podemos falar Deus, que Deus é meu Deus, porque ele é o nosso Deus, claro, mas ele é o meu Deus. E para aqueles que são cristãos, quando nós estamos conversando sobre o Deus, nós podemos dizer do nosso Deus. Mas aqui chamar Deus de meu Deus aponta para essa forma de um relacionamento pessoal que Paulo tinha com Deus. Apesar de nós entendermos que Deus não é Deus só de uma pessoa, mas é um Deus de todos aqueles que creram em Jesus Cristo. É o Deus da igreja. Pensando dessa forma, como uma comunidade cristã, claro, nós podemos chamá-lo de nosso Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, esse Jesus que mudou a vida de Paulo, como mudou a sua vida, como mudou a minha, é que ele podia se chegar a Deus, é como nós também podemos nos chegar a Deus através desse Jesus Cristo, através da sua morte, da sua ressurreição. E agora nós temos livre acesso a Deus em um relacionamento individual, pessoal e, claro, como comunidade, porque ele é o nosso Deus. Então Paulo apresenta a essa igreja a sua gratidão que ele tinha a Deus pelaquela igreja. E por que Paulo tinha uma gratidão a Deus para aquela igreja? Olha aí que diz o versículo de número 8 ainda. Graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Paulo era grato a Deus pela fé dos romanos. Não era porque os romanos eram perfeitos, ou porque os romanos eram ricos, ou porque os romanos tinham um belo prédio de uma igreja, porque os romanos tinham ar-condicionado nas suas igrejas, porque os romanos tinham um status elevado dentro da sociedade, seus muitos títulos. O apóstolo Paulo é grato a Deus pelos romanos, porque a fé que os romanos tinham era proclamada pelo mundo todo. Era sabido que o evangelho havia chegado em Roma e que romanos, não todos, claro, mas romanos que viviam naquela terra promíscua, pecadora, se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus Cristo. Os viajantes, Roma era um centro comercial muito grande, então pessoas estavam entrando e saindo de Roma muitas vezes por dia, durante a semana, meses, e as pessoas que entravam naquela cidade saíam depois, tinham um testemunho para contar. Lá existem pequenos cristos, lá existem aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus. Você já ouviu a história de um homem que foi crucificado e que ele ressuscitou, e que existem homens pregando a respeito desse homem chamado Jesus, e que através da mão desses homens chamados apóstolos, milagres foram feitos. Pois é, lá em Roma existem romanos que creram também em Jesus Cristo. E aqui seria uma parte meio especulativa da minha parte, dizer mais que como aqueles romanos viviam para que as pessoas soubessem que aquelas pessoas eram cristãos. Será que o testemunho era só falar, eu creio em Jesus Cristo? Ou havia uma mudança na vida daquelas pessoas? Porque quando o evangelho chega na vida de alguém, como mudou a vida do apóstolo Paulo, com certeza mudou a vida dos romanos. E Paulo era grato a Deus, porque era conhecido por onde Paulo passava. Mundo aqui, não entenda como o mundo inteiro. Paulo estava lá no Japão, vinha para o Brasil e ouvia, olha, nós sabemos de Roma. Não, mundo conhecido, mundo que Paulo convivia.
o contexto, né, de toda aquela região onde Paulo tinha botado os seus pés. Ele ouvia: há cristãos em Roma. E Paulo era grato a Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Com o seu evangelho havia alcançado já pessoas lá naquela cidade, naquele lugar. E é interessante a gente pensar que a igreja de Roma, como os estudiosos têm visto, ela não é uma igreja que foi fundada por um apóstolo. Que interessante isso, não? É pensado que Paulo quer ir a Roma também, trazer uma confirmação apostólica sobre a crença, a fé, talvez não assim desacreditando da fé daquela igreja, mas uma confirmação apostólica sobre aquela igreja, porque a igreja de Roma possivelmente nasce através de homens que foram a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, ouviram o evangelho lá como nós vimos em Atos 2, e voltam para Roma e começam ali uma igreja. Paulo era grato a Deus porque o seu evangelho nasceu naquela igreja, alcançou aquela igreja que nem foi fundada por um apóstolo. E é uma gratidão que nós temos que ter a Deus, como o seu evangelho é espalhado pelo mundo e pessoas creem, pessoas se arrependem, pessoas se entregam completamente a Jesus e vivem para a glória de Deus. Países onde o evangelho nem permitido ser pregado onde as pessoas têm que fazer as suas reuniões secretamente, onde não pode ter isso que nós estamos tendo aqui, lives, porque é proibido. Mas Paulo era grato a esse nosso Deus, porque Deus levou esse evangelho a Roma e era conhecida essa verdade. E Paulo vai dizer aqui então que ele dava graças ao seu Deus, né? Ao meu Deus por vocês, porque a fé que vocês têm é proclamado no mundo inteiro. Então, em suas orações, Paulo agradecia a Deus, porque os romanos haviam crido em Jesus Cristo. E que maravilhoso é nós sabermos como o evangelho alcança pecadores em todo lugar. E Paulo continua dizendo aos romanos aqui: pois Deus é quem sirva em meu espírito, no versículo de número 9 ao 11 eu vou ler, tá? Pois Deus é quem sirva em meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Aqui nós vemos então o coração pastoral de Paulo e como ele queria cumprir a vontade de Deus em seu ministério. Ele queria com todo o seu espírito, com todo o seu ser, servir aquela igreja, servir a Deus a quem ele amava, servindo a sua igreja. Paulo, ele orava para que ele pudesse ir até essa igreja. Ele disse que Deus era sua testemunha. Esse Deus que ele amava de todo o seu coração e queria servir de todo o seu coração, servindo a igreja, ele orava a esse Deus. Ele dirigia suas orações a Deus, esse Deus que podia testificar a veracidade de suas palavras, para que Deus o permitisse ir a Roma, ter comunhão com esses irmãos. Ele diz assim, que Deus era testemunha, como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Então, todo o conteúdo das orações de Paulo nós não sabemos, mas Paulo suas orações haviam agradecimentos, como nós vimos, possivelmente algumas petições, claro, em favor da igreja e de muitas outras igrejas, em especial a que ele expõe, a igreja de Roma, e o pedido era que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de
visitá-los. Paulo queria ter comunhão com aquela igreja. Paulo, em seu serviço de amor pastoral, ele queria ir até aqueles irmãos que não o conheciam pessoalmente, né? A maioria deles queria estar junto daquela igreja. E aqui vemos que a igreja era uma comunidade. E por que eu estou falando isso? Uma comunidade organizada, composta por pessoas que tinham uma fé em comum. Isso é a igreja. A igreja não é você sozinho, não sou eu sozinho, não é o Zequinha, o Enzo. Enzo hoje é Enzo, né? Não é João e José, é Enzo e algum outro tipo de nome aí que eu não sei. O Enzo é o mais famoso. A igreja é composta por pessoas que se arrependeram do seu pecado e creram em Jesus Cristo. Essa igreja, ela se reúne, ela congrega, ela comunga junto, ela se edifica, como nós veremos já, ela está vivendo em comunidade e em comunhão. Parece tão redundante falar comunidade e comunhão, né? Porque uma comunidade tem que viver em comunhão no sentido de pensar em igreja. Isso é igreja. Paulo queria prestar o seu serviço pastoral de coração a esses irmãos, aquela igreja. As cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas. Mas e 1 Timóteo, 2 Timóteo, né, por exemplo? Uma coisa importante, entenda que os escritos do Novo Testamento são escritos para a comunidade. Aquela carta é escrita a Timóteo, por exemplo, tomando 1 Timóteo como exemplo, mas costumeiramente as cartas eram lidas diante da igreja, para que a igreja tivesse conhecimento da doutrina, do ensino apostólico. Então Paulo traz orientações, por exemplo, lá a Timóteo, mas orientações que a igreja deveria ter conhecimento para acatar aquilo que era ordem do Senhor Jesus através do seu apóstolo, para que o seu pupilo, o seu filho na fé, Timóteo, pudesse conduzir a igreja, orientá-la, exortá-la, confortá-la, pregar aquela igreja. Então, as cartas, os escritos eram para a igreja. Tudo o que você vê é para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, unido, que precisa estar juntos como um corpo de um ser humano está em todas as suas partes. Você não vê um braço para cá passeando, né? Eu quero pegar uma água na geladeira, só vai o braço lá na geladeira. Não, né? Vai ser o corpo todo. A igreja, ela é comparado com um corpo porque ela deve estar unida. Essa igreja unida é uma igreja que é uma igreja fortalecida e nutrida pelo Evangelho, ouvindo a pregação da palavra e em comunhão, edificando uns aos outros. E eu já adiantei o que eu ia falar antes, mas está tudo bem. Aqui nós vemos essa comunidade. Eu tô falando isso, comecei a falar, por que eu tô falando isso? Porque existe esse sistema do desigrejado hoje, né? Muito apoiado por falsos profetas que dizem que não precisa ir à igreja. Você pode seguir sozinho. E aí tá lá você sentado no seu sofá assistindo algum pregador medíocre que nem estudou a escritura e está falando coisa da sua própria cabeça. Nós precisamos uns dos outros, porque o Senhor nos fez de forma relacional, de forma a ter dons a compartilhar uns com os outros, como nós veremos aqui. Olha que Paulo diz: porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e da minha. Que lindo isso, né?
apóstolo Paulo não é aquele cara, né, que se acha o... Hoje em dia tem uns caras que se acham apóstolo, né? E aí os caras chegam dando carteirada, né? Sou apóstolo. Então eu tenho autoridade, sou pastor, sou presbítero, sou bispo, sou padre, sou papa, sou não sei o que. E chega dando carteirada como se ele fosse o cara, né? Olha o que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele ora pela igreja, quer estar em comunhão com a igreja, quer repartir os seus dons com a igreja para edificação daquela igreja, para aquela igreja ser fortalecida, se tornar uma igreja madura, consistente no seu entendimento da palavra e na sua comunhão com Deus. E ainda assim também ser edificado pela igreja. Através dos frutos que aquela igreja desce através dos dons do ministério do apóstolo Paulo, Paulo também sendo edificado pela igreja. Através da resposta daquela igreja, da oração daquela igreja, da intercessão daquela igreja, do amor daquela igreja por aquele servo de Deus. A igreja, ela se retroalimenta pela graça de Deus que há sobre a igreja, por intermédio do Espírito que vive em cada crente, por meio de Cristo, que é o cabeça da igreja, por meio de Deus que planejou essa igreja para ser o que ela é, uma comunidade viva que se alimenta através dos meios de graça que o Senhor nos deu, na palavra, na oração, na comunhão. Paulo desejava ser um instrumento na vida daquela igreja, então, e com seus dons espirituais trazer edificação para aqueles irmãos. E Paulo faria isso através da sua pregação, através daquilo que Deus quisesse fazer através da sua vida. E isso é maravilhoso. Assim que nós devemos ser na igreja, como igreja. E partindo já para o final, o versículo de número 13 ao 15 diz o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus... Opa, a Bíblia enroscou aqui. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele fala da sua vontade de ver a frutificação dessa igreja. Coisa maravilhosa. Alegra o coração de um pastor, um verdadeiro pastor. Não estou falando desses falsos profetas, esses lobos aí que tem na televisão, exceto o pastor Hernandes Dias Lopes ali, que tá lá, graças a Deus, levando um bom evangelho, né? Mas tirando ele lá, Macedo, Valdomiro, Soares e toda a pataquada. Até me perdi. O verdadeiro pastor, ele não quer o dinheiro da sua igreja, ele não quer sugar a sua igreja, arrancar até o último centavo da sua igreja, ele quer ver frutos da sua igreja. Claro que nesses frutos a igreja pode estar ali enviando um missionário, ajudando aquele irmão necessitado, suprindo a obra naquilo que é necessário, mas isso é parte de um fruto que ele quer ver santidade, ele quer ver resposta, ele quer ver comunhão, ele quer ver essa igreja crescendo, se maravilhando com esse Deus maravilhoso e sendo cada vez mais parecido com Cristo. Ele fala da vontade de ver a frutificação dessa igreja, mas naquele momento ele não podia ir, né?
Ele diz, olha aqui, ó, desejo irmãos, muitas vezes me propus visitá-los, no que tenha sido impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como tenho conseguido entre os outros gentios. Leia, por exemplo, o início, o prólogo da carta aos Filipenses, você vai ver isso, frutificação do evangelho no meio daquele povo, como eu tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então nós terminamos essa introdução, esse prefácio com Paulo falando do seu dever. Ele tem desejo de ir àquela igreja. Naquele momento ele estava sendo impedido. E fica um exemplo que eu já vou trazer uma aplicação aqui. Nem tudo é como a gente quer no momento que a gente quer, né? E aí quem sofre de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tem que aprender a lidar com isso. E aqui está um que vos fala que precisa olhar para isso e entender a vontade de Deus. Às vezes a nossa vontade pode até estar batendo com a vontade de Deus, porque o importante é isso, nós buscarmos fazer a vontade de Deus. Se a nossa vontade, se a vontade, aquilo que a gente está sentindo, a vontade de Deus vai se concretizar agora no tempo de Deus, não é isso? Mas terminando essa introdução, então, como eu disse, nessa parte de ação de graças, e Paulo fala aqui do seu dever, do seu compromisso para com o Senhor em seu ministério. Ele diz que ele é devedor, ele tem uma dívida de responsabilidade. Paulo foi incumbido de pregar o evangelho pelo próprio Senhor. Vamos ler lá Atos capítulo 9, versículo 15. Vá, Deus falando aqui para o profeta Ananias, que eu citei anteriormente, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante de dos filhos de Israel. Isso Jesus dizendo a profeta Ananias foi demais, Ananias, a respeito do apóstolo Paulo. Paulo tinha essa dívida de responsabilidade, pregar o evangelho. A dívida dele era com Deus, de pregar o evangelho a todos, gregos, bárbaros, sábios, ignorantes. Paulo deveria alcançar, pela graça de Deus, deveria procurar alcançar, pregar todos aqueles a quem Deus chamaria através da sua pregação. Seriam reis, servos, livres, escravos, pobres, ricos, letrados e iletrados. O evangelho, Paulo tinha o dever de levar esse evangelho e ele estava pronto para pregar o evangelho a quem fosse, inclusive em Roma. Estar em Roma e compartilhar o evangelho com aqueles irmãos, ser usado com os seus dons para a edificação daquela igreja, ser edificado através dos frutos daquela igreja também. O evangelho, nós entendemos aqui nas palavras de Paulo, não pertence a uma etnia, a uma elite, a uma classe social. As pessoas que moram no centro, no Alvorada, que moram no Michel-Neme, mas os que moram na Cidade Nova, na Cidade de Deus e em qualquer bairro que você possa imaginar desta cidade ou qualquer outra, em Diadema ou em Alphaville, no Morro, não sei das quantas, no Rio ou em Copacabana, no Texas, em Nova York, no Bronx ou em Nova York. O evangelho deve chegar em todos os lugares, em todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, para que Deus chame pecadores ao arrependimento e eles creiam e sejam salvos, porque Deus elegeu pecadores de todas as nações, de todos os lugares, classes, etnias e etc e tal, para a sua salvação. Vamos a algumas aplicações rapidamente aqui para nós terminarmos. Então, em primeiro lugar, nós falamos da gratidão de Paulo com a igreja de Roma por aquilo que era testemunhado a respeito da igreja de Roma. Aquelas pessoas creram no evangelho.
Meus irmãos, meus queridos, deixa eu tomar um gole de água primeiro. O que é impossível para Deus? Salvar um pobre é impossível para Deus. É mais fácil salvar um pobre ou salvar um rico? Lembra desse questionamento nos evangelhos? E Jesus diz aos seus discípulos: para o homem pode ser impossível, mas não há impossíveis para Deus. Deus salva pecadores de todos os lugares onde Ele quiser. Tá um cara lá no meio dos muçulmanos, terrorista, terrível. Se Deus chamou desde a eternidade aquele homem para a eternidade, pela sua graça, aquele homem vai sair daquele meio, vai servir. Não sei se vocês se lembram do filho do fundador do Hamas que se converteu ao cristianismo. Eu vi um vídeo essa semana, ele sendo perseguido por uma pessoa que o xingava, não sei, tava falando em outra língua, então não sei se estava xingando, ameaçando ele de morte, etc e tal, e ele foi caminhando tranquilamente, né, e vivendo a sua vida. Deus alcança pecadores em qualquer lugar, em qualquer região ou falsas religiões. Deus alcança pecadores. E Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Nós não conseguimos convencer ninguém do pecado, mas Deus convence. Olha os romanos. Roma não era a cidade mais decente que existia. Talvez nem a mais promíscua, a mais desordenada, a mais pecadora, por assim dizer. Mas com certeza os romanos não eram pessoas dignas, pessoas que nós tranquilamente poderíamos colocar a nossa mão no fogo por elas. Deus salva pecadores. E o que é interessante, não importa quem é esse pecador, quando Deus salva o pecador, ele é transformado. E o testemunho da vida desse pecador fica evidente. Às vezes o testemunho não vai ser do tipo, né, uau, que cara maravilhoso que ele se tornou. Ao contrário, né? Olha lá, virou cristão. Pode parecer até negativo, né? Para aquelas pessoas, mas quanto isso é positivo, quanto isso é maravilhoso. Pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, que têm as suas vidas transformadas. Que as pessoas podem olhar para aquela pessoa e falar: olha, aquele homem, aquela mulher é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Por quê? Porque ele não se corrompe em seu emprego. Ele não sonega em seu emprego. Ele não é um mentiroso em seu emprego. Ele procura fazer bem o seu trabalho. Aí o testemunho da igreja de Roma era conhecida onde Paulo colocava o seu pé. Que aquelas pessoas haviam se arrependido e crido em Jesus. É isso que o texto está falando. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é: não fica só em entender que aquelas pessoas se arrependeram, mas que aquelas pessoas mudaram. E a aplicação nossa é essa: que Deus, ele alcança pecadores de todos os lugares, mas quando esses pecadores são salvos, o testemunho que eles se arrependeram não para só nisso, mas continua por toda a vida deles, porque eles mudaram e agora eles querem caminhar segundo os passos de Cristo Jesus. A nossa segunda aplicação é sobre como nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a ter gratidão a Deus por nos alcançar pecadores. E isso não está no texto, mas nós devemos orar pela conversão de pecadores também. E quando nós
sabemos dessa conversão, nós devemos orar para que Deus abençoe essa igreja. Abençoe o pastor daquela igreja, que ele seja um homem fiel à palavra de Deus, que ele se gaste. Orare et labutare, que é dois termos em latim, que foi usado por um reformador genebrino, que significa oração e labuta, oração e trabalho, que esse pastor ele ore, trabalhe com as escrituras, se aprofunde e se dedique para servir a igreja de Cristo fielmente. Ore por igrejas, ore por pastores, ore para que a obra de Deus siga crescendo e prossiga crescendo e sendo edificado pela fiel palavra de Deus. E naquilo que você puder ser colaborador ou colaboradora com a obra de Deus, seja, tá? Com seus dons, com recursos, se você puder. É Deus que vai falar ao seu coração. Mas ore por igrejas, ore por líderes sérios, ore para que Deus também expulse os lobos da igreja, abra os olhos dos crentes, que eles procurem homens fiéis para aprenderem da palavra de Deus, que eles se unam a comunidades fiéis, ou que essas comunidades se tornem igrejas fiéis e sólidas, possam glorificar a Deus. Nossa terceira aplicação nem tudo é no nosso tempo. Falei um pouco sobre isso, né? Nem tudo é no nosso tempo, e nós devemos aprender a esperar. Eu tinha escrito alguma coisa que eu queria ler para vocês aqui, eu não estou achando. Mas basicamente, irmãos, procurem servir a Deus, se alegrar em Deus, se alegrar pela obra que Ele tem feito, ser grato a Deus porque você pode se aproximar dele por meio de Jesus Cristo. Ser grato a Cristo por ter ido àquela cruz e morrido em favor de pecadores, do qual você e eu somos os piores. Seja grato a Deus, e grato a Deus por Ele continuar essa obra salvando pecadores. Que Ele abençoe a sua igreja, edifique a sua igreja. E você busque lugares assim que mudem a sua vida. Não com promessas vazias desse mundo, com coisas materiais, mas com aquilo que é eterno, espiritual. Uma vida de comunhão cheia de Deus. Cheia de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Algumas pessoas têm buscado cultos que massageiam seus egos, culto de prosperidade, alcançar vitória disso e daquilo, que eles façam ter experiências sobrenaturais, não trazem mudanças verdadeiras, mas o que essas pessoas muitas vezes recebem é um simples e desnecessário emocionalismo, uma emoção falsa que vem e passa, e o vazio continua. Nós precisamos de solidez cristã, solidez quanto à nossa fé, à nossa vida de comunhão com Cristo. Então, para encerrar, eu vou dizer isso. Não procure pregadores, não dê ouvidos a pregadores modernos que inventam falsos meios de edificação, incentivando pessoas a rodar, pular, rolar no chão, que ficam dizendo ao profetismo na sua vida, dando esperanças falsas a pessoas que sofrem,
que ficam contando historinhas, que não pregam a palavra de Deus. Paulo sabia do que a igreja precisava, e o que ela precisava é o que a igreja de Roma precisava, e é o que a igreja hoje precisa: o ensino da palavra, para que a fé da igreja seja fortalecida, amadurecida. É o que a igreja de hoje precisa também. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Evangelho que alcance nossas vidas possa alcançar tantas outras vidas através das nossas. Que nós sejamos instrumentos de oração para orar para o crescimento do Evangelho, pela fidelidade de líderes, para que pessoas entendam verdadeiramente o Evangelho e parem de buscar coisas fúteis, mas aquilo que vai ressoar na eternidade, aquilo que é para a eternidade, uma vida que glorifica a Deus aqui e agora. Desculpa a cara de sono, eu estou um pouco cansado, mas eu queria compartilhar isso com os irmãos. Eu não sei nem quanto tempo que foi, mas tentei aqui ser breve. E é maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus e ouvi-la, né, também. Eu gosto muito. Ouço muitas pregações. Eu procuro ser edificado através das pregações também, né? Não só de leituras. E é importante isso aqui que nós estamos fazendo. Deus abençoe sua vida. No momento que se você está vendo, se você vai ver. Deus abençoe sua vida, edifique sua vida. Se Deus quiser, nós estaremos quinta-feira que vem, às 8 horas aqui, começando o quinto dispositivo. Hoje deu uma atrasada, né? Preciso falar isso antes de encerrar, porque eu não estava conseguindo conectar o microfone. E aí é um problema aqui que eu já entendi o que tem. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, né? Mas já entendi o que eu tenho que fazer quando for fazer a live. E se Deus quiser, com a graça de Deus, nós começamos 8 horas em ponto semana que vem, tá? Lá pelas 5 para as 8 eu dou início à live só com a imagem do quinto dispositivo ali. E aí às 8 horas já começa de fato a live. Nós cantamos aí 1 ou 2 louvores, temos um momento de oração e depois a exposição, e vamos fazer o que eu vou fazer agora, encerrar com uma oração, tá bom? Senhor, obrigado pela sua graça sobre nós, que nós possamos, ó Deus, ser praticantes da sua palavra, naquilo que nós ouvimos aqui hoje. A palavra não é só para os meus irmãos que me ouvem, mas para mim em primeiro lugar. Ajude-nos a ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por nos salvar, por enviar o seu Filho, pelo seu Evangelho proclamado, pelos nossos irmãos que estão crendo pelo mundo, para que nós possamos ser instrumento na vida da igreja. Ó Deus, para que os nossos dons possam ser recíprocos, nós possamos compartilhar nossos dons um com o outro. Isso só pode ser feito em comunidade. O corpo de Cristo junto nos ajuda nesse ajuntamento. Ó Deus, eu oro com todo o temor e tremor diante de Ti, mas peço que o Senhor expulse os cabritos da igreja. Ó Deus, aqueles que fazem mal, as laranjas podres. Ó Deus, e que sua igreja possa frutificar. Sabemos como isso atrapalha a igreja, os lobos, as laranjas podres, as cabras e cabritos. Deixe suas ovelhas lá, ó Deus. Ou não deixe que esses sejam uma interferência no meio da sua igreja. Para que sua igreja seja relevante nessa cidade, não relevante por relevância em nome de placa, mas seja a luz do Evangelho nessa cidade. Em todas as cidades onde há uma igreja do Senhor. Glorifica a Ti mesmo, ó Deus, através da sua igreja. Ó Deus, alcança pecadores. Que nós nos alegremos
busquemos, ó Deus, a cada dia mais parecer com aquele que nos salvou, o Rei Cristo Jesus. Louvado seja o seu santo nome. É no nome dele que nós oramos. Amém.